Olá amigos, bem-vindos ao Curtas do canal Daniel Simões, onde nós procuramos sintetizar as complexas pesquisas desenvolvidas aqui no canal, feitas com documentos oficiais, fontes primárias de instituições nacionais e internacionais. No dia 12 de junho de 2020 anunciámos que mais títulos de dívida foram emitidos em junho de 2020 pelo Governo do Brasil, no total de 17 bilhões e meio de reais, totalizando já, desde 2002, 412 bilhões de reais. Nós temos aqui à amostra, dentro da SEC, da Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, a emissão destes títulos que foram emitidos, um lançamento de 1 bilhão 250 milhões, 2,875% até 2025 e outro lançamento de 2 bilhões 250 milhões a 3,875% até 2030. O que significa isto? Que o Brasil vende os títulos de dívida e até 2025 ele compromete-se a comprar de volta os títulos de dívida a 2,875% a mais daquilo que foi pago por eles. Nós já vínhamos, no dia 3 de novembro de 2019, anunciando que mais de 260 bilhões de títulos de dívida haviam sido emitidos pela República Federativa do Brasil na Comissão de Títulos e Câmbios SEC dos Estados Unidos entre 2002 e 2019. O valor aqui de 260 bilhões considera a taxa de câmbio em novembro de 2019, que estava por volta de R$4. Se fôssemos fazer agora a taxa de câmbio para R$5, o valor seria maior, mas ele é atualizado neste artigo que lançamos agora. No dia 9 de novembro, ou seja, 7 dias depois de lançarmos aquele artigo, em novembro, 9 de novembro de 2019, lançámos uma atualização, onde 260 bilhões seria considerada a soma com uma nova emissão de títulos de dívida em 5 de novembro de 2019, lançada pela Corporação-Estado República Federativa do Brasil na Comissão de Títulos e Câmbios SEC dos Estados Unidos. Por que é que eu digo que a República Federativa do Brasil é uma Corporação-Estado? Porque ela é registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos como tal, e desde 2002, como nós mostramos no artigo do dia 12 de outubro de 2019, com documentos oficiais da SEC, retirados daqui, aqui é o site da SEC Info, onde nós podemos ver que a República Federativa do Brasil está registrada como um negócio. Está aqui o endereço do negócio, é o Ministério da Fazenda, Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Edifício, Anexo Sala A, 071. Isto já é o CEP depois, em Brasília. E nós podemos consultar os movimentos que têm vindo a ser feitos pela Corporação-Estado República Federativa do Brasil. Essencialmente, a República Federativa do Brasil foi registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos para lançar títulos de dívida e para poder também participar nas transações que foram feitas pela Petrobras Brasil, com a Petrobras registrada nas Ilhas Caimã, paraíso fiscal, que é a PIFCO. Nós aqui vemos que a República Federativa do Brasil, no dia 2 de novembro de 2019, explicamos que ela controla a Nação Brasil. Porque a Nação Brasil não é a República Federativa do Brasil, não é a mesma coisa. A Nação Brasil são os povos, a língua, a culinária, a cultura, todo o relevo e toda a fauna, a flora, tudo isso é a Nação Brasil. A República Federativa do Brasil é simplesmente uma corporação-estado maçónica que governa o Brasil desde pelo menos 1822. E então nós questionamos porque é que até hoje já foram emitidos mais de 412 bilhões de títulos de dívida na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, considerando que o Brasil é o país mais rico do mundo. Existe necessidade desta emissão de títulos? Ou será que o que nós estamos precisando aqui no Brasil é que sejam expulsos da nação todos os traidores da pátria e todas as transnacionais que estão roubando o minério, o petróleo, a água e as mentes brilhantes que existem aqui no Brasil? Então, eu sugiro que vocês possam visitar aqui no canal e conhecer um pouco mais sobre toda esta pesquisa. Nos artigos que lançámos em novembro de 2019,
divulgámos que desde 2002 a Corporação Estado República Federativa do Brasil, registrada na Comissão de Títulos e Câmbios SEC dos Estados Unidos, já havia realizado 66 lançamentos de títulos de dívida, contabilizando um valor aproximado de 64.917.691.000 dólares, o equivalente a 324 bilhões 588.455.000 reais. No passado dia 10 de junho de 2020, foram anunciados mais 2 lançamentos de títulos de dívida, totalizando então agora 68 lançamentos de títulos de dívida desde 2002, com o valor total de 82.417.691.000 dólares, que é equivalente a 412 bilhões 88.455.000 reais. Por que é que o Brasil precisa fazer este tipo de emissões? Nós vemos que participaram neste processo o BofA Securities, Dutch Bank Securities, Itaú, BBA e JP Morgan. Também encontramos no documento o nome de Paulo Roberto Nunes Guedes, Ministério da Economia. Participaram em todo este processo também da Bank of New York Mellon, Cleary, Gottlieb, Steen Hamilton, LLP, Ricardo Soriano de Alencar, que é Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Sullivan & Crowell LLP de Nova York e Pinheiro Neto e Advogados aqui no Brasil. Também participou Luxembourg Listing Agent, o agente de lista de Luxemburgo, o Banco de New York Mellon SANV. E questionamos então porque é que tudo isto está sendo emitido. Também descobrimos dentro deste documento da SEC que a Corporação Estado República Federativa do Brasil anunciou ainda que poderá lançar, em data incerta, agora no futuro, mais títulos de dívida no valor de 10 bilhões de dólares, ou seja, 50 bilhões de reais. Tudo isto para encher os bolsos daqueles que estão vampirizando o Brasil e traindo a pátria. Espero que estas informações sejam úteis para todos, que tragam luz sobre o contexto brasileiro e muita luz para todos!